espirituais. E o hino que cantaremos é o número 100 do cantor cristão Jesus Ressuscitado. Desculpem, é o 101, não é isso? 101, ressurgiu, que fala do Cristo ressuscitado. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, tudo consumado está, salvação de graça dá. 101, irmã Marli vai nos reger. Com Ananias, 104, então. Aqui a sugestão do, não sei se é conhecido, 100. Ok? Escolha aqui nossa diretora de música. 114, é mais conhecido por todos.
Colossenses capítulo 1, 18 a 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 18 a 23. Nós leremos todos juntos, leremos em uníssono a passagem que servirá de base para a meditação desta noite. Colossenses capítulo 1, 18 a 23. Leamos então. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentai santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Pastor Elias Antônio de Oliveira fará esta oração por nós agora. Amado Deus, nosso Pai, estamos na tua presença nesta noite para te adorar em espírito e verdade. A tua igreja se reúne, Senhor, neste culto de adoração, de louvor, culto de gratidão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por essa igreja e pelo seu povo. Principalmente, nosso Deus, pela salvação das nossas vidas em Cristo Jesus. Pelo Evangelho pregado a nós e pela aceitação que tivemos do plano salvador de Cristo Jesus. E este povo que se reúne é um povo salvo. Agradecemos por isso. Invocamos a tua presença conosco durante esse culto. E receba nos altos céus, no seu trono de graça, todos os atos deste culto. Aprova, Senhor, os atos deste culto. Dirige as partes orientadas pelo teu Espírito. Ilumina a tua coração para receber as bênçãos e abençoa a tua igreja. Todos os teus pastor que administra, sua família e seu lar. Ele tenha sempre a unção para cada dia melhor e estudando pelo confiança a Ele. Abençoa todos, principalmente uma das partes mais importantes, que é o batismo na alma que foi salva.
realmente, meu Deus, esse ato aplicado a esta criança, a esse menino, ainda de 10 anos, seja aprovado aos céus e que realmente seja uma condição que é verdadeira e nunca lhe abandone esta os seus familiares, mães e seus parentes que estão presentes. Para que eles vejam neles, Deus, este exemplo de uma criança que se entrega nas suas mãos para servir durante o seu. Vamos sentar-se, mais irmãos. A conselheira das Mensageiras do Rei, irmã Darcy Batista Balbino, está convocando as garotas de 9 a 16 anos. As garotas de 9 a 16 anos, próximo sábado, dia 10, das 16 às 18 horas. Então, das 4 horas da tarde às 6 horas da tarde, primeira reunião das Mensageiras do Rei. Soldado Ricardo. O irmão Maurício Hernandes enviou uma correspondência para os missionários Gerson e Sônia Tomás, que estão em Bucareste, na Romênia, e receberam de volta uma carta que diz muitas coisas, uma carta extensa, são 4 laudas, falando a respeito do trabalho missionário no campo romeno, as vitórias, as dificuldades, as características do trabalho, fala sobre os refugiados, ali uma região que está em tensão de guerra, conflitos, e há muitos refugiados na região, ministério com crianças, há uma série de pedidos de oração do casal, preparativos para a viagem ao Brasil, estão se preparando para vir, trabalho com ciganos, ministério da equipe e do seu trabalho em geral, lá em Bucareste, e oração em favor da família do missionário, porque Deus dê sabedoria para administrar bem o tempo, tantas coisas a fazer e tantos desafios na obra na Romênia. Aqui está a carta então assinada pelo Gerson, irmão Gerson e irmã Sônia Tomás, que são missionários. Eles mandam um postal de Bucareste com algumas palavras aqui para o Maurício, e a carta para a igreja. Como ela é muito extensa, certamente não será possível ler toda a igreja, nós vamos, de alguma maneira, tirar algumas coisas e pôr no boletim da igreja, para que os irmãos tomem conhecimento. Vamos fazer uma seleção de toda a matéria e publicar no boletim da igreja, para a igreja conhecer. Mas eu gostaríamos apenas de destacar o seguinte: nós estamos encerrando o mês de missões, já encerramos o mês de missões mundiais de 99, sendo que a nossa igreja prolongará a oportunidade de oferta até dia 11, até domingo que vem. Quem não fez a sua oferta para missões mundiais terá essa oportunidade ainda. Ele nos dá aqui um dado interessante, que no ano passado 1.800 igrejas deixaram de contribuir para a oferta especial de missões mundiais. Muitas igrejas sem participar diretamente no sustento da obra missionária estrangeira. Mas o que mais preocupa é que aumentou o número de igrejas não cooperantes em relação a 97. Em 97 não cooperaram 1.500. Em 98, mais 300 se acrescentaram aquelas, aumentando então o número de igrejas não cooperantes para 1.800. Certamente por isso, em 98, a junta não alcançou o alvo proposto. Este ano, o alvo é de 6 milhões e 500 reais. Chegaram apenas a 81% do total no ano de 98, que, por sinal, foi uma porcentagem menor do que 87%, que foi de 85% do alvo. Quer dizer, na curva demonstrativa, aumenta o número de igrejas não cooperantes e diminui um pouco a proporcionalidade, diminui um pouco a proporção
de porcentagem em relação ao alvo, né? Então é um alerta para nós, como Igreja de Jesus Cristo, reforçarmos a nossa participação, para compensar a ausência, compensar a omissão de tantas igrejas. Então vamos reforçar a nossa participação e vamos estar empenhados em orar por missões mundiais. Passou o mês, passou o dia, mas as missões prosseguem diuturnamente. E então é o povo de Deus mobilizado em oração para que Deus mova essas igrejas que estão perdendo o privilégio, que é um privilégio. As igrejas que não participam da obra missionária realmente perdem a principal característica de uma igreja de Jesus Cristo, que é ter o mundo como escopo, é ter o mundo como campo. O campo é o mundo. Então não podemos jamais permitir que a igreja se feche no seu território e esqueça das nações até a última tribo. Então, senhores, é o momento de nós nos reposicionarmos, é o momento de nós reforçarmos as nossas linhas de ação missionária e de engajamento em oração para que Deus desperte o seu povo naquilo que deve ser despertado. Não é isso? Levar o Evangelho até a última tribo. Em última análise, creio que o último sinal a se cumprir antes de Jesus voltar é que chegue até a última tribo. Esse Evangelho será pregado até os confins da terra. Quando esse Evangelho do Reino for pregado no mundo inteiro, Jesus então volta. A tarefa está quase cumprida. Então vamos prosseguir, senhores, sem desânimo. O que estamos relatando aqui é uma questão para desanimar. Ao contrário, é uma questão para fortalecer as nossas mãos. Uma questão para desafiarmos. Correto? As igrejas que já estão engajadas, que se tornem ainda mais apaixonadas por missões. E orando por aquelas que não descobriram ainda esse prazer de se abrir para o mundo, de estar com Cristo, de mãos dadas, no seu propósito. O propósito de Jesus, o propósito de Deus sempre foi o mundo inteiro. Sempre. O mundo inteiro foi o propósito de Deus. E tem que ser o da igreja, para ela ser digna de ter esse nome, Igreja de Jesus Cristo. Não sei se há algum outro anúncio que deva ser feito, algum lembrete. Este é o momento. Se não houver, imediatamente vamos destacar os visitantes que estão conosco hoje e dar-lhes as boas-vindas, como fazemos costumeiramente. Boa noite, irmãos. Eu vou apresentar os visitantes e eu gostaria que, na medida que eu falar os nomes, se coloque de pé. Está conosco hoje o Davi Barbosa. Gostaria que se colocasse de pé o Davi. Ele é amigo do irmão Eduardo Lucato e ele ainda não é evangélico. Eu gostaria que os irmãos que estão em volta o cumprimentassem e dessem as boas-vindas. Seja bem-vindo, Davi. Volte outras vezes para estar conosco aqui. Deus abençoe. Nas nossas anotações só passou o nome dele. Gostaria de saber se há algum visitante conosco aqui, além do Davi. Quem? Qual o nome? Dona Firmina? Deus abençoe a sua presença, Dona Firmina. Volte outras vezes. Há mais algum visitante? Então eu gostaria de pedir aos irmãos da igreja. Pois não. Também a família de irmão Eliseu, conheço mesmo da nossa igreja, seu sogro, sua sogra e a esposa que está entre nós. Eles precisam passar em branco, porque eles não se consideram visitantes, mas é um prazer de estar entre nós. Amém. E eu lembro que quando eu comecei a vir aqui ao centenário, ele lecionou, inclusive, algumas aulas para mim na classe dos jovens. Deus abençoe a sua presença, Eliseu. Eu gostaria de pedir aos irmãos da igreja que, quando trouxessem os seus visitantes, passassem ali na mesa e desse o nome deles para a gente. Muitas vezes passa e a gente não sabe, né? Um casal, aonde? Ah, sim. Deus abençoe. Deus abençoe a presença de vocês aqui. Esperamos que também volte outras vezes, assim como estão voltando. Deus abençoe.
Acho que é só. Deus abençoe a todos. Amém. O coro agora vai adorar. Nós oferecemos também esse hino para se cantar para os nossos visitantes. Visão não precisa, juventude, eu prazer de todos. Satisfação muito grande. Aqui vocês não são visitantes, vocês são da família, são da casa, membros honorários. Vamos então adorar Deus amado de nós?
Mas os diáconos escalaram para este momento, o momento do ofertório, o instante em que, como ato de culto, parte do culto, o povo de Deus consagra as ofertas, os dízimos, para o sustento da obra de Deus. Chamamos, pois, os irmãos diáconos que venham à frente e sempre esclarecemos que este é o momento da igreja local. A Igreja Batista não pede nem incentiva nenhum visitante a fazer qualquer oferta. Nós cremos que essa é uma obrigação, seria uma responsabilidade, ou antes um privilégio exclusivo dos membros, que a ela derem voluntariamente. O visitante é um convidado especial. Nós devemos dar a ele aquilo que de melhor nós temos, que é a mensagem da palavra de Deus. Um dia, quando ele compreender, entregar a vida, naturalmente ele vai desejar também que outros, como ele, conheçam a graça de Deus. E ele terá prazer em sustentar a obra de Deus. Portanto, os membros da igreja, neste instante, se mobilizarão para a oferta. É uma alegria retornarmos ao texto que estamos examinando domingo após domingo. Nós começamos algumas semanas atrás a pregar a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, parte por parte. Chegamos hoje a esta porção, que se inicia no capítulo 1, verso 20, e se estende até o verso 23. E eu gostaria de, nesta noite, pregar o Evangelho, calcado sobre isso que Paulo está dizendo, na sequência do pensamento dele, e da orientação que ele dá à igreja de Colossos, ameaçada por uma série de desvios doutrinários, ameaçada por heresias seríssimas, inclusive uma delas tendo a ver com o conceito de Cristo, com a compreensão a respeito da pessoa de Cristo. Ele já veio dizendo, então, se vocês se lembram, várias coisas a respeito de Jesus. Ele diz que em Cristo as coisas todas foram criadas. Então Jesus é, em relação à criação, ele é primogênito da criação. Se você considerar o universo inteiro, esse universo foi criado e existe através do poder de Jesus Cristo. Diz que Jesus Cristo está acima dos tronos, visíveis e invisíveis, dominações, potestades, principados. Verso 16. Significa que se você considerar todos os poderes, todas as forças, todos os domínios operantes no universo físico ou fora dele, Jesus Cristo está no controle de todas as forças que operam no universo. Se você se lembra do que falamos, você se lembrará que, se você pensar na igreja, na família dos salvos, Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Jesus Cristo é a cabeça do corpo.
Portanto, se você pensar na igreja, no povo de Deus, Ele é o cabeça, Ele é o eixo, Ele é o centro. A igreja é cristocêntrica. Ela se concentra e se realiza em torno e sobre Jesus Cristo. Se você considerar em relação à ressurreição, Jesus Cristo é primogênito dentre os mortos. A nova ordem, como não haverá mais morte no universo, se você considerar a nova ordem, desta nova ordem, Jesus Cristo também é preeminente, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Depois de Ele colocar essas peças todas e destacar aos colossenses quem é Jesus, não deixar dúvidas que Jesus não se confunde com nenhum outro ser, não há paralelo, não há termos de comparação, não há outro ser, não há outro nome para quem devamos olhar em qualquer sentido de poder, de autoridade, de preeminência. Até mesmo a igreja tem que ser olhada na perspectiva de Jesus Cristo, porque na verdade não é a igreja que salva, quem salva é Cristo. A igreja é a consequência da ação salvadora de Cristo. As pessoas que Ele salva, Ele acrescenta à igreja. Paulo vai falar agora de como se opera essa salvação. Os versículos 20, 21, 22 e 23 vão falar sobre a salvação operante. Você já é um salvo? Eu não pergunto se você já está salvo, porque a salvação não é estado, a salvação é experiência. Na verdade, a expressão estar salvo não é tão bíblica como a expressão ser salvo. Não é que eu esteja alguma coisa, que sou alguma coisa. Você já é um salvo. Você já pode olhar para dentro do seu coração. Você já pode olhar para dentro de si mesmo e com o espírito de gratidão dizer: Senhor, eu te agradeço porque sou um salvo. Se você não tem essa certeza, é uma boa notícia que nós vamos dizer agora para você. Deus quer que você tenha essa certeza. Essa certeza é possível. Não só possível, mas é desejável. Esta certeza é um dom que Deus quer lhe dar, quer lhe comunicar, lhe transmitir, e que Ele pagou muito caro para que você tivesse essa certeza. Então, uma grande notícia. É possível, sim, ter certeza do céu. É possível, sim, ter certeza que se é um salvo. É possível, sim, colocar a cabeça no travesseiro à noite e dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, nada me separa de Ti. Os meus pecados foram perdoados, o meu nome está escrito nos céus. Eu estava dirigindo, outro dia, o caminhão estava escrito no seu para-choque: se eu voltar, Deus está comigo. Se eu não voltar, eu estou com Deus. Eu achei que uma frase pequenina, mas se está no coração daquele caminhoneiro que está no para-choque, é meu mesmo, não é isso? Esse entendeu o que é salvação. Se eu voltar, Deus está comigo. Se eu não voltar, estou com Deus. Salva-se. Você é um salvo e já pode dizer isso com certeza. Para algumas pessoas, a salvação é como que uma utopia. Para algumas pessoas, você falar em salvação é, no mínimo, ser uma pessoa pretensiosa. Para algumas pessoas, a salvação é algo tão fantástico que o ser humano não pode almejar por ela, pensar nela, não pode presumir dela. Porque é algo que se vai resolver de uma maneira futura, é algo que vai se resolver lá na frente, é algo que só Deus sabe, é algo que só depois do juízo final, que não é tão fácil assim. Por isso, Paulo usa umas palavras aqui que eu quero destacar nesta noite. Certamente você atentou para o texto, você o leu comigo, e você certamente leu no verso 20 uma grande palavra: paz. Aí no verso 20, Colossenses capítulo 1, versículo 20: havendo por Ele feito o quê?
a paz. Não é esta a palavra que está aí? Sim, esta é a palavra que está aí na sua Bíblia, claramente. E se você apanhar o seu Novo Testamento grego, você verá lá Irene, que é a palavra paz. Por ele feito a paz. Veja bem o sujeito, veja bem a quem se refere, veja bem a quem a paz está ligada. A paz é feita por ele. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é a palavra sangue. Veja bem, verso 20, ainda logo após a palavra paz, você tem aí a palavra sangue. Essa é a segunda palavra. E assim como a palavra paz está ligada ao pronome ele, a palavra sangue está ligada ao possessivo sua. Sua cruz. A outra palavra, logo em seguida, reconciliar-se. E novamente aparece um referencial a Jesus Cristo. Dele. Veja bem, por meio dele. Novamente é mencionada, novamente é trazida em perspectiva a figura, a pessoa de Cristo. A outra palavra que eu quero que vocês observem é no verso 21, é a palavra agora. Este advérbio de tempo, agora. Guardou bem a palavra? Não é o pastor que está falando, não. Isso aqui não está escrito em qualquer outro livro. Isso aqui está no seu Novo Testamento, que está aí na sua mão. E eu faço questão que você leia se realmente essa palavra está aí ou não. Agora, contudo, vos reconciliou. E depois, nós temos aqui a palavra Evangelho, 23. Esperança do Evangelho, verso 23. Evangelho que tendes ouvido, Evangelho que tendes ouvido e foi pregado a toda a criatura. Senhores, uma mensagem de meia hora, 40 minutos, é um desafio muito grande para nós trazermos para o seu coração tudo que está contido aqui. Nós vamos nos esforçar para isso. E a misericórdia de Deus, através do Espírito Santo, que é o grande iluminador, Ele aplicará isso ao coração certo, ora sim. Havendo por ele feito a paz. Vamos pensar um pouco nessa primeira palavra. Salvação é uma palavra muito rica, não? Salvação é uma palavra muito significativa. Ela está ligada ao verbo salvar, sotso, está ligada ao substantivo salvador, ou adjetivo salvador, que é soter, não é isso? Que é Jesus. Jesus não é salvador? Sim, Jesus Cristo é salvador. E se você está afeito às coisas da palavra de Deus e da Bíblia, você não verá este título Salvador ligado a qualquer outro personagem. O título, ou o atributo, ou a qualidade de ser Salvador é absolutamente restrito a Jesus Cristo. Essa palavra não aparece junto a qualquer outro nome, um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, um apóstolo, um profeta, nem Moisés, nem Elias, nem João. A palavra Salvador não aparece em relação com nenhum outro personagem, a não ser Jesus Cristo. Nosso Senhor. Não é isso? Porque esta palavra não cabe. Esta palavra não se encaixa com nenhum outro ser, a não ser Ele. Mas em relação a Jesus, essa palavra se torna tão natural. Em relação a Jesus Cristo, a palavra Salvador se adequa
a palavra Salvador em relação a Jesus Cristo se encaixa, faz sentido, como duas peças de um quebra-cabeças que só cabem elas, só as duas se encaixam. Assim a palavra Salvador só se encaixa com o nome de Jesus Cristo, até porque o seu nome, sabe o que significa Jesus? Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Verbo encarnado, o anjo deu a mensagem e disse assim: chamarás o seu nome que Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é isso? E se você for olhar lá na composição do nome Jesus, que é a mesma raiz de Josué, é a mesma raiz de Oséias, mesma raiz. Jesus significa Deus é Salvador, ou Javé é Salvador, ou Javé salva. O próprio nome Jesus já reúne no seu seio. O próprio nome Jesus já distingue, já traz a mensagem de quem ele é. Deus é Salvador. Deus em Cristo é Salvador. De sorte que esta salvação é tão extensa, tão abrangente, que a Bíblia usa diversas figuras para ilustrá-la, e uma delas é a figura da paz. Um dos aspectos da salvação é a questão da paz, porque a Bíblia diz que o homem e Deus se separaram. A Bíblia diz que a essência do pecado é uma rebelião, a essência do pecado é um rompimento, que na verdade aconteceu na experiência humana passada, foi um rompimento, um status, uma relação inicial que se quebrou. Você abre o livro de Gênesis e Deus vem lá revelando, com a sua tremenda complacência, Deus vai revelando o que aconteceu, Deus vai nos dando a orientação do que aconteceu, quem nós éramos, o que era para ser e o que viemos a ser, o que foi que aconteceu, qual a nossa origem, o que está errado conosco. A Bíblia foi dada para isso, dizer quem nós somos e o que está errado conosco e qual a providência de Deus para consertar. Então, na verdade, a essência do pecado é um rompimento, a essência do pecado é um conflito, é uma separação. Na verdade é isso. Quando Deus disse: olha, no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia morrereis. E você continua lendo a Bíblia e você vê que Adão e Eva comem da fruta e eles continuam vivendo. Adão vive 930 anos. Você vai dizer: bem, pastor, então falhou. Deus disse que no dia que ele comesse ele ia morrer. Mas como é que ele vive mais 930 anos? Morreu sim. Morreu espiritualmente. Morreu naquele dia. Respirava, andava, alimentava, gerava filhos, trabalhava. Mas a alma estava morta. Porque foi separado de Deus e pecado era separação. Então o homem se tornou inimigo. Se coloca em campo contrário. Na verdade, a vontade do homem se contrapõe a Deus. E se levanta contra Deus. Uma revolta pessoal. Então o pecado em essência é esse rompimento, essa tensão de inimizade, de contraposição, de oposição, de resistência, de contrariedade à vontade e ao propósito de Deus. Portanto, quando a Bíblia fala em pecado, basicamente, no singular, ela fala num princípio. Ela não está falando ainda em atitudes, que são os pecados. O pecado como princípio, que é um princípio de separação, o homem e Deus, se demonstra, se expressa por resultados, pensamentos, palavras e ações. Então o matar, o roubar, o odiar, a ira, a desavença, a maledicência, a lascívia, a imoralidade, a avareza, tudo que você possa nomear são subprodutos de uma situação. É o homem em guerra contra Deus. A única
maneira de cessar uma hostilidade é celebrando-se paz. É um retorno ao status quo antes. É uma recomposição de vontades. É um acordo. É um tratado. Uma aliança entre duas vontades opostas e contrárias. Então Paulo, com muita propriedade, iluminado pelo Espírito Santo, diz que por ele, havendo por ele feito a paz. De sorte que ao nos aproximarmos da cruz, na cruz do Calvário, Jesus Cristo estabelece as condições para que nós possamos refazer o nosso relacionamento quebrado com Deus. Os elos que se partiram, os vínculos que se romperam, as vontades que se desacertaram pela rebelião do homem, isso pode ser novamente restabelecido, pode ser restaurado. E então cessa o estado de guerra, cessam as hostilidades. A salvação é mostrada então como o homem restabelecendo o seu relacionamento de amizade com Deus. E é por ele que foi capaz. Por ele. Verso 20. Primeiramente você terá então a paz com Deus. Põe esta conjunçãozinha aí. Paz com Deus. Você e ele novamente caminhando juntos. Você e ele novamente em comunhão. Você e ele novamente em sintonia de vontade. Isso é salvação. Paz com Deus. Não há mais resistência. Na verdade, converter-se é render-se. É hastear a bandeira branca e dizer: Senhor, eu me rendo. E me deixo conquistar por teu amor. Eu não resisto mais. Paz de Deus. Em segundo lugar, paz de Deus. A Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento. Quer dizer, é um estado de graça que não pode ser explicado psicologicamente. Os recursos do homem, as investigações psicológicas, o conhecimento profundo da mente humana, do comportamento do homem, não podem explicar o estado de graça que se estabelece quando alguém se rende a Jesus Cristo. Você tem paz. Jesus Cristo disse: eu lhes dou a minha paz vos dou. E não dou como o mundo a dá. Não temais, não vos inquieteis. A minha paz vos dou. Depois de ressuscitado, ele aparecia aos discípulos e dizia sempre: paz seja. Era a saudação de Jesus ressuscitado: paz seja convosco. É um estado de alma que suplanta qualquer expectativa, qualquer explicação científica. Quer uma explicaçãozinha mais ou menos, uma ilustraçãozinha mais ou menos? A Bíblia diz que Pedro foi aprisionado por Herodes. Depois que Herodes mandou matar Tiago, aquilo agradou muito os judeus, e Herodes era um político muito ladino, uma raposa, e ele falou: olha, estou agradando, então eu vou perseguir esses cristãos, porque à medida que eu fizer isso, eu me estabeleço com mais firmeza política. Então ele prende o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz no livro de Atos que a igreja fazia constante oração por ele. A igreja fazia constante oração. A igreja estava naquele momento sentindo essa aflição tremenda de alma. Então levaram o problema a Deus em oração. E a Bíblia diz que na vigília da noite, um anjo de Deus se apresentou na prisão e abriu as portas da prisão. Pedro saiu. Os soldados não viram. Eram 4 quaternos.
Eram 16 soldados em toda a guarnição. E Pedro saiu. Mas diz a Bíblia que o anjo entrou na cela e, tocando Pedro na ilharga, despertou Pedro. Agora eu faço uma pergunta para você. Pedro estava aprisionado naquela noite e ele sabia que iria ser executado no outro dia. Pergunto, pode alguém dormir nessa situação? Peraí, deixa eu tirar uma soneta, porque amanhã eu vou ser executado. Dá para dormir nessa situação? Não dá, não. A psicologia humana não explica isso. Como é que uma pessoa que sabe que vai morrer no outro dia está dormindo no outro dia? Essa é a paz de Deus. No momento de atravessar realmente o Jordão, não estaremos só. No momento de enfrentarmos a grande travessia, não estaremos sozinhos. Quantos testemunhos! Aliás, o que encantou o mundo, não é? O que assombrou o Império Romano, o que deixou os gregos completamente desorientados, o que não fazia com que os judeus não compreendessem, era como esses seguidores de um obscuro carpinteiro de Nazaré teimosamente continuavam falando no nome dele, embora sendo impiedosamente perseguidos e mortos. A pessoa preferia a morte a negar o nome de Jesus. Não dá para entender. Não dá para entender. Policarpo, que foi discípulo de João, pastor da igreja de Éfeso, pouco depois, ali do começo do segundo século, ele foi aprisionado pelo magistrado romano e então levado diante das autoridades, acusado de ser cristão. Acesa, ou melhor, acertada ali a fogueira, a estaca colocada, o magistrado disse para Policarpo, para dizer só duas palavras: Senhor César. Se ele dissesse essas duas palavras, ele poderia ir embora. Porque se ele dissesse Senhor César, estaria comprovando diante das autoridades romanas que ele adorava o imperador, que ele concordava com a divindade do imperador de Roma, que ele era fiel, que ele era leal ao maior homem daquele tempo, no poder temporal. O magistrado, o escrivão, o carrasco. O magistrado dizendo, se você disser duas palavras, Senhor César, o escrivão vai lavrar o termo de que você não é um ateu, você não é um herege, e você vai embora. E Policarpo disse, eu não posso trair aquele que deu a sua vida por mim. E disse duas palavras, Senhor Jesus. Quantos e quantos exemplos? O Estevão, por exemplo, apedrejado, orando pelas pessoas que apedrejam. Dá para entender isso? Não dá. Essa é uma paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus. Ela é sua. Ela é sua através de Jesus Cristo. Como faz diferença isso nas crises da vida? Porque a fé verdadeira e a fé falsa vão ser provadas cedo ou tarde. E nessa hora que a fé é provada, realmente se sobreleva a fé em Jesus Cristo. Não há paralelo. Billy Graham, nos seus sermões, conta que um rapaz estava numa ponte em atitude de quem iria se atirar da ponte. E então o povo se agitou e chamou gente para ver se tentava impedir o moço de se jogar da ponte. Então um policial se apresentou e foi conversar com ele e disse, olha, eu preciso conversar com você. Não se atire antes de conversar comigo. Por favor, você vai me dizer as razões desse gesto deslocado? Por que você vai fazer isso? Não há razão para isso. Diga para mim, pelo menos, porque eu gostaria de saber por que você vai ser jogado da ponte. E então disse aquele moço começou a contar com aquele guarda as razões pelas quais ele ia se atirar da ponte. Terminada a conversa, alguém se atirou da ponte. Quem foi? O guarda.
Que diferença, senhores? Que diferença? Então essa paz que nós precisamos ter com Deus e esta paz que nós precisamos de Deus, ela é nossa por Ele, Jesus Cristo. Não é pelo cristianismo. Não está aqui, olha, e havendo pelo cristianismo feito a paz. Não foi o cristianismo que fez a paz. Cristo fez a paz. Esta paz não é feita pelo batismo, não diz, olha, pelo batismo cristão não é feita a paz. Não, o batismo não faz a paz. Mas está escrito, por Ele foi feita a paz. Segunda palavra, sangue. Foi o preço pago pela nossa redenção. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. A vida da carne está no sangue. Cada um de nós tem cerca de 7 litros de sangue correndo em nossas veias. E o sangue é responsável pela mecânica toda do funcionamento do nosso ser fisicamente considerado. Ele oxigena e visita cada pequena célula, os bilhões de células do seu corpo. Cada uma delas é visitada fielmente pela massa sanguínea. E o sangue vai levando para cada uma das células o alimento que ela precisa. Vai levando para cada uma das células do seu tecido, diuturnamente, você dormindo, acordado, distraído, não sabe. Mas por esse milagre de Deus, o sangue vai circulando e vai levando para as células do corpo o alimento que precisa. E leva o oxigênio que você respira e tira o gás carbônico de lá de dentro, constantemente oxigenando e renovando todo o seu corpo. O sangue foi o preço. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Porque diz aqui que por Ele foi feita a paz pelo sangue da cruz. Esse foi o preço de salvação. Perguntei a certa pessoa o que significava para ela a morte de Jesus, e essa pessoa disse, olha pastor, para mim a morte de Jesus não significa nada. Para mim o que significa é a vida dele. Para mim o que significa são os ensinos dele. A morte dele para mim não significa nada. Essa pessoa nunca leu o Novo Testamento. Essa pessoa nunca leu os Evangelhos. Essa pessoa nunca meditou no que realmente Jesus Cristo veio fazer aqui. Ele veio para morrer. Na verdade, a vida de Jesus e os ensinos de Jesus não podem ser considerados fora da morte de Jesus. A morte de Jesus é o ponto central, é o ponto focal. A morte de Jesus é o cerne, é a arma do Evangelho. Porque se houve ressurreição, porque primeiro houve morte. Literal, verdadeira. E esse foi o preço pago, o resgate de nossa redenção. Há poucos dias um resgate era pedido aí por uma pessoa. Não é isso? Um compositor estava aí nas mãos do bandido, 90 dias, não sei quantos dias, e então pedindo dinheiro. Ele está aqui conosco e vai acontecer algo de mal se não for pago um dinheiro para que nós o sofremos. Na verdade, essa palavra resgate é a palavra usada na Bíblia de resgatar. Nós fomos vendidos pelo pecado, estávamos reféns do pecado, não podemos nos soltar. Ah, você quer liberdade? Eu quero, mas você não pode se soltar. Se não for pago um preço, se não for satisfeita uma condição, não há como sair. E o preço de nossa liberdade seria alguém morrer no nosso lugar. Nós éramos condenados, nós estávamos na câmara, no corredor da morte. Na verdade, estávamos no corredor da morte. E se não fosse Jesus se adiantar e passar em nossa frente e entregar a vida dele pela nossa, aquele sangue que foi derramado lá era o meu que deveria ser, e o seu. Mas ele passa à nossa frente, ele diz, eu vou entregar a minha vida pelos pecadores. E aquele que crê no meu sacrifício, eu vou aplicar a ele a graça do perdão, pelo sangue da sua cruz. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que gostoso saber disso. Tremenda verdade, tremendo conforto. O sangue de Cristo purifica de todo pecado. Reconciliação. A outra palavra é reconciliação. Duas partes em conflito que se recompõem, voltam a ser amigo de Deus. É essa a proposta que ele lhe faz. Reatar os laços de amizade e você andar em amizade de novo. Abraão foi chamado amigo de Deus.
Há um hino do cantor cristão que diz: em Jesus amigo temos, mais chegado que meu irmão. E ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Em Jesus amigo temos. A amizade de Jesus lhe é oferecida. E a amizade só se realiza quando aceita e responde. Só pode haver amizade com duas pessoas que desejam ser amigas. Se uma pessoa deseja ser amiga de outra e a outra não aceita a sua amizade, por mais sincera que seja a pessoa que oferece a sua amizade, não é possível estabelecer relação, porque o outro lado da ponte não existe. Jesus quer ser amado. Jesus deseja ser amado. E ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amores. Para Judas Iscariotes, que havia vendido e foi traído com um beijo, ele disse: amigo, a que vieste? Ele chamou Judas de amigo. Do ponto de vista de Jesus, o desejo de que Judas fosse realmente seu amigo, mas Judas não quis e foi para o lugar que lhe era próprio. Que pena. Agora, versículo 21. Senhores, a mais terna, a mais gloriosa das verdades relativas à salvação é que ela é para agora. Para agora. Pastor, eu pensei que fosse para depois que eu morresse, eu pensei que depois do juízo, eu pensei que depois do milênio, eu pensei que depois de muitas reencarnações. Mas agora, pastor, está escrito: mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Agora. A coisa mais maravilhosa da salvação é que sou salvo agora. A Bíblia diz: eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, hoje, o dia da salvação. Paulo aos Coríntios. Todos os verbos ligados à salvação são verbos no presente. São verbos em ações completas, em ações realizadas. Passaste das trevas para a maravilhosa luz. Nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa maravilhosa. Agora. Poder ser salvo agora. E se você pensar nisso, você verá que é maravilhoso, porque se a salvação fosse para ontem, você não podia ter. Ainda, se você não tem, você não podia mais ter. Era para ontem, foi para o passado, não existe mais hoje. Se a salvação fosse para amanhã, você não sabe se teria, não sabe se vai chegar no amanhã, o que vai acontecer no amanhã, como estará no amanhã. Mas se ela é agora, você pode, porque agora você está consciente, agora você está sensível, agora sua inteligência está lúcida, agora seu espírito está próximo, agora a palavra de Deus chegou até você, agora a mensagem chegou aos seus ouvidos, agora o Espírito Santo está lhe convencendo, lhe atraindo, lhe chamando, agora Deus está fazendo conhecido o seu trono. Agora. Por isso que há certeza. Cada cristão, cada crente de verdade pode dividir a sua vida entre antes e depois de aceitar Jesus Cristo. A nossa Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento, antes e depois de Jesus vir. O nosso tempo é contado antes e depois de Cristo. E a vida de um pecador só pode ser contada assim, antes e depois de Cristo. Porque há um momento de você aceitar. Há um momento de você receber, há um momento de você se decidir por ele. Agora. Quantas vezes as pessoas dizem: pastor, não estou preparado, mais tarde, não dá hoje, eu tenho outras coisas. Ainda não. O tempo de Deus é agora. Vamos concluir, senhores. Vamos concluir. Evangelho, verso 23. Evangelho é boa nova. Evangelho é boa notícia. E o conteúdo do Evangelho é realmente este.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você entende todos, você e eu, cada ser humano que nasceu debaixo do sol, desde Adão até o último ser humano que nasceu, já nasce nessa condição. Não houve um que não nascesse em pecado original. O único ser que visitou este mundo em carne, não teve pecado, foi Jesus. Pois você e eu somos pecadores. Todos pecaram. Isso não faz exceção para ninguém. Segundo lugar, o salário do pecado é a morte. Há uma relação direta. Você e eu somos pecadores. Você e eu estamos separados de Deus e seremos condenados eternamente se algo não acontecer aí no meio. Terceiro, você não pode salvar-se a si mesmo. Não dá para salvar-se a si mesmo. É como alguém tentar se levantar pelo cordão dos sapatos. Tente fazer isso. Pega o cordão dos seus sapatos e vai puxando e vê se você pode se erguer com ele. Não é possível. Não é possível se erguer pelo cordão dos sapatos. Não é possível ser salvo pelas obras. Ninguém pode operar a própria salvação. Em quarto lugar, Jesus veio para salvar. Unicamente pela fé, unicamente pela graça, sem as obras. Hoje nós vamos batizar uma pessoa aqui. Essa pessoa já está salva. Já está salva. Se Jesus viesse agora, nesse momento, estou terminando esse sermão, 13 minutos para as 9 horas, essa pessoa iria para o céu com todos os que estão em Cristo. O batismo não salva, é apenas um símbolo da salvação. Evangelho é boa nova. Que tendes ouvido, ó, que foi pregado por uma criatura, pelo ouvir. Deus escolheu este método. Um pecador pregando a palavra do Salvador para outro pecador. Um pecador que ouviu de outro pecador que Deus salvou. Ele aceitou a salvação. Ele experimentou esta bênção, esta dádiva do perdão de Deus. Ele vai para o céu não porque merece. Ele vai para o céu não porque é capaz. E esse pecador que recebeu um perdão de graça, ele chega para o outro, já está escrito na palavra de Deus. Ele ama você, salva você como salvou. É aceitável. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há outro meio de uma pessoa se converter genuinamente. Está sendo pregado no mundo inteiro. No Brasil, na Romênia, todos os lugares do mundo. Logo, logo chegará a última tribo. Que Deus abençoe você nesta noite. Aquele que já é crente, para se firmar mais e mais, como Paulo diz aos Colossenses, que queria que eles ficassem firmes nesta verdade que ouviram uma vez. Faça. Você que já aceitou, alegre-se, firme-se, enriqueça-se nessa verdade. Você que não a tem, receba. É simples como receber um presente. É simples como receber uma oferta, uma dádiva que Deus quer lhe dar. Quer aceitar? E aceitar agora? Pai amado, nós te agradecemos por este texto magistral de tua palavra, que em letras tão claras nos demonstra que a salvação de Deus é um dom gratuito, conquistado por Jesus Cristo no Calvário, cujo sangue operou a reconciliação, tornou possível a paz com Deus, torna possível agora a reconciliação do pecador. Por isso é Evangelho, por isso é boa nova. Abençoa esta palavra, ó Deus, nesta hora certa, no coração certo, para que haja paz, a paz de Deus, a paz com Deus, no coração de cada pecador aqui presente nesta noite. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. 274 é o hino que a igreja cantará, enquanto Tiago e eu vamos para lá. Nós vamos celebrar o batismo agora. Tiago, a congregação cantará o hino 274, aí nós voltamos para o encerramento do culto em conjunto, todos aqui no partido. O irmão Gervásio Brandão estará aqui na frente, esse trabalho.
Vamos ouvir o coro, né? O coro vai fazer a sua apresentação agora.
abrindo a boca e começando nesta escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma árvore e disse o eunuco: eis aqui a árvore, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos a água. Então Filipe batizou o eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo para a sua igreja, como um símbolo, um emblema da salvação. O batismo não é necessário e essencial na salvação, antes é consequência dela. O batismo não é para salvar e nem lavar os pecados, mas é símbolo de uma salvação que já foi dada, os pecados que já foram lavados pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que purifica do nosso pecado, não o batismo. Mas o batismo é um ato de fé, de sangue, é um ato de obediência. Então, quando a pessoa vem e ela crê, esse é o requisito, essa é a condição indispensável. Olha a água, é lícito de batizar. É lícito ser, olha a condição. É lícito se crer de todo o coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho. Então, esse é o batismo é um ato consciente de cordialidade, desde que ele tenha condições de entender o plano de Deus, o significado do perdão, esse diálogo, essa batizada. E assim como Jesus Cristo professou a sua fé na igreja, e hoje, nesta obediência ao Evangelho, um ato formal de obediência a Cristo, um ato de testemunho público das pessoas da igreja, ele no ato conditório, através deste ato, ele passa a ser membro da igreja local, da comunidade de Deus que pertence, que ao rei ele já pertence, desde o nosso princípio. Esse espírito é o princípio do Estado, e celebraremos esta noite. Vamos cantar o hino 274 sobre Cristo. Em obediência à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mediante a tua pública confissão de fé, não te hago, eu te batizo, ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
curvar as nossas cabeças e vamos agradecer a Deus por esta bênção que nos concede nessa noite, de mais uma vez, a pessoas que estamos batizadas. Estamos então cumprindo aquela hora, estamos cumprindo aquilo que Jesus deixou determinado na sua palavra. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por isso, que realmente uma bênção, deve ser uma alegria muito grande para todos nós, para a sua igreja, porque é mais uma pessoa que realmente passa a fazer parte da sua igreja local a partir desse instante. Nosso Pai, irmão dos Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma vez nesta noite, por aquilo que já participamos, já ouvimos, a tua mensagem, pelos cânticos, as orações, tudo que foi realizado aqui, especialmente por esse batismo, Senhor, pelo nosso irmão que está ingressando como membro da tua igreja, que já tinha sido salvo por Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário, mas que a partir desse instante ele está então aumentando o número dos teus servos aqui como membro do teu corpo aqui nessa igreja. Pedimos que abençoe a sua família, ajudando para que possa fazer aquilo que é necessário para o seu fortalecimento, a tua igreja também, Senhor, que todos nós possamos dar o nosso apoio e ajudar no seu crescimento espiritual. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, os visitantes que presenciaram todo esse trabalho nesta noite, que possamos realmente estar na tua presença e receber as tuas bênçãos. Ser realmente abençoado pelas ricas bênçãos que tem para cada um de nós. E perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos por essa bênção. Amém. Deus te abençoe. 322. Vamos nos colocar.
oração desta noite. O encerramento vai ser uma bênção apostólica e depois o conslúgio pelo coro da igreja. Agradecemos penhoradamente a presença de todos os senhores. Desejamos de todo o nosso coração que a mensagem pregada nesta noite, a palavra de Deus, tenha sido clara ao seu coração e possa produzir os efeitos que produziu um dia nos nossos corações. O que nós desejamos, toda a felicidade que Jesus quer dar a você, nós desejamos que você a compreenda e você a aceite de coração aberto. Oferecemos visitas. Se alguém precisar de uma visita do pastor, quiser conversar, esclarecer dúvidas e fazer perguntas, o pastor atende aos chamados. A pessoa nos liga, nos avisa, nós marcamos a hora e nós vamos lá para conversar com você sobre a palavra de Deus. Se quer fazer um curso bíblico na sua casa, ligue-nos, nós poderemos combinar estudar a Bíblia com você. Então, uma visita, um estudo bíblico. Se você puder vir à escola dominical estudar a Bíblia conosco, venha. Dominicalmente temos uma classe às 9 horas da manhã, exatamente para as pessoas que estão examinando a palavra de Deus, procurando entender o plano de salvação. Estamos a inteiro dispor os amigos para a ajuda que for necessária para que você chegue à sua própria experiência do Senhor Jesus. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que o amor insondável de Deus, o eterno Pai, e que as sublimes e doces consolações do Espírito Santo estejam com teu povo, reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.